Justiça na Tarde. O melhor da informação no seu rádio. 2h45, vamos à nossa primeira entrevista do Justiça na Tarde de hoje. Vamos falar sobre guarda compartilhada. Como fica o regime de convivência durante as férias? Para tratar desse assunto, eu converso agora com a advogada especialista em direito de família e aniversariante do dia, a doutora Ana Brocanello. Seja bem-vinda, bom dia e parabéns. Boa tarde, né, melhor dizendo. Obrigada, Sérgio, pelas felicitações. Uma boa tarde a todo o público. Sempre um prazer enorme falar com a Rádio Justiça. Doutora Ana Brocanello comemorando aniversário hoje conosco aqui na Rádio Justiça. E esse assunto, doutora Ana Brocanello, quando chegam as férias, temos muitas dúvidas que pairam, as férias escolares chegaram e como fica a guarda compartilhada, quem fica com quem, a responsabilidade é de quem? Não só é um tema muito utilizado, como que causa polêmica. Esse fim de semana, aqui pelo menos no escritório, tivemos muito problemas, justamente nessa época que há de trocar as crianças, principalmente, Sérgio, se não há a regulamentação a respeito do período, data de troca certinho, como que se dará isso, troca, se deixar tudo certinho, homologado pelo juiz ou mesmo sentenciado, como que ficam essas férias, acaba aí muitas vezes havendo impedimento de um dos genitores, né, que detém ali a guarda, ou na questão da devolução, ou na questão da entrega no menor. A guarda compartilhada é a mesma, tendo em vista que o que se refere à guarda compartilhada são as decisões a respeito da vida civil da criança, né? Então, o que nós temos ali é um regime de convivência dos menores, do filho menor, da filha menor, com o genitor que não detém o domicílio fixo. Então, é preciso respeitar o período. A gente já teve período de férias, observar como que foi feita a divisão entre Natal, Ano Novo, e pegar esse período onde as crianças permanecem mais tempo em casa, podendo aí variar entre 20 a 30 dias, depende muito da escola, depende muito de onde aquela criança estuda, né, o retorno das férias ali de janeiro, que é as férias de verão aqui no Brasil, e aí obedecer ali uma divisão igualitária. Aquele, normalmente, quando há um acordo ou quando há uma sentença, a gente procura, nós advogados de famílias, solicitar que quem permanece no Ano Novo permaneça com a primeira período de férias, justamente para a criança não ficar naquele vai e vem, sabe? Vai para a casa da mãe, volta, por exemplo, no dia 2 para a casa do pai, e aí volta de novo no dia 15, por exemplo, para a casa da mãe novamente. Então, para que não fique muito neste vai e vem, nós acabamos solicitando ao juiz que quem tenha o período de a festividade, né, de Ano Novo já emende com a primeira metade. A gente não fala em quinzena, justamente porque eu falei, depende muito de quantos dias esta criança tem. Emende com a primeira metade, haja uma segunda troca e a criança já esteja na residência dela fixa, pelo menos um dia antes de se iniciar o período escolar daquele ano. Nesse caso, doutora Ana Brocanello, as despesas quando há férias, a pensão alimentícia sofre alguma alteração? Não, porque as despesas da criança permanecem as mesmas. Lembrando, né, que dentro do binômio necessidade-possibilidade, a necessidade da criança não é somente a questão de moradia, não é somente a questão da comida, não é somente o teto. Nós temos aquelas despesas que acontecem independente com quem esteja com o menor. Então, nós teremos aí, neste caso, despesas de escola, plano de saúde, atividade extra que possuem mensalidade no mês de janeiro e que deverão ser quitadas da mesma forma. Por isso que muitas vezes a pensão não sofre alteração, porque as despesas da criança deverão ser mantidas. Então, nesse caso, não cabe nenhuma compensação pela criança que está 15 dias com um dos genitores? Não cabe compensação em termos de pensão alimentícia. Nunca, Sérgio, não cabe compensação de pagamentos feitos a mais, pagamentos feitos a maior, não cabe compensação de comprei o material que não estava previsto, por isso eu vou descontar. Não existe transação de compensação dentro da ação de alimentos, dentro da pensão alimentícia, não pode haver abatimento desses valores tidos como extra ou mesmo despesas referentes a férias, viagem. Então, vou viajar com a criança, vou para o exterior, então eu vou pegar aquela parte da criança no gasto e vou descontar dos alimentos daquele mês. Não pode, isso é proibido pela nossa legislação. Doutora Ana Brocanello, há situações que o pé de guerra fica tão grande entre os pais que a decisão acaba sendo feita
acaba sendo tomada pela justiça? Os pais precisam até a justiça? Quase sempre. E agora, como eu acabei de colocar, né, que este fim de semana eu tive muitos problemas quando não há a entrega voluntária, né, ali passando-se, aquele genitor passando por cima de uma decisão ou de uma homologada, né, de um acordo às vezes homologado, ou até mesmo, né, de uma sentença determinando ali aquele período ou aquela entrega, é preciso muitas vezes entrar com pedido de busca e apreensão do menor, ou entrar com uma medida liminar do cumprimento daquela sentença, pedindo que o juiz, mesmo em plantão, mesmo que ainda não tenha, né, andamento forense, que é o caso que acontece entre ali dia 19, 20 de dezembro até 20 de janeiro, quando volta a realizar o cumprimento dos prazos para nós advogados, né, onde a justiça volta a funcionar no sentido de cumprimento de prazo, né, de pôr ali o processo em marcha, é preciso muitas vezes pedir uma decisão ao juiz explicando que a outra parte não quer entregar ou não quer deixar retirar a criança, obrigando-a a realizar isso e muitas vezes até mesmo com base em força policial para se fazer cumprir a decisão. Doutora Ana Brocanello, e questão de viagem com os filhos durante as férias de pais separados, como fica? Lembrando que dentro do Brasil, né, aquele período que o menor estará acompanhado de um dos genitores em período de férias, em viagem, que se a viagem ocorrer dentro do território nacional, não é preciso pedir autorização, apresentar autorização nem para embarque em aeroporto, bastando a documentação original como RG ou certidão de nascimento do menor, onde demonstra que ele está viajando acompanhado de um dos genitores. Se for acompanhado por terceiros, como avós, tios, é preciso que ambos os genitores deixem, né, uma declaração autorizando a viagem dessa criança. Então, para os pais, para os genitores, você não precisa pedir autorização, sabendo e sendo de bom tom que você avise, comunique para onde a criança vai, qual o período que você viaja, onde você teoricamente vai ficar, para que se evite problemas, né, maiores, como às vezes a criança viajar só com um dos genitores e ocorrer algum fato e precisar, né, entrarem em contato. Então é bom que você tenha este radar, mas não é obrigatório. Quanto às viagens ao exterior, para que seja tanto emitido o passaporte quanto para a saída do país, é preciso uma autorização de ambos os genitores, informando que aquela criança, para onde que ela vai, data de ida, data de volta, justamente para que não se haja subtração de menores, para que um dos genitores não viaje acompanhado dessa criança e não retorne ao país. É preciso que você saiba aí sim itinerário, onde fica, data de início, data de final da viagem, e autorizar e reconhecer em cartório a sua assinatura desta autorização, informando aí o seu ok, a retirada desse menor do país. Caso haja alguma falha e essa criança viaje sem esses documentos, quem é culpado? A companhia aérea, o aeroporto? Olha, Sérgio, é bem complicado, é bem difícil que haja, né, um pedido, um embarque de um menor, até pelaquela primeira fase da polícia mesmo, avisando, né, retirando a criança, embarcando a criança mesmo. É bem complicado. Neste caso, se houver um embarque sem uma autorização, houve sim, internacional, houve falha da polícia na vistoria, autorização dessa documentação, e depois a companhia aérea, ela vai pedir a documentação da criança na hora de emitir o bilhete, né, na hora de fazer aquele bilhete de embarque disso, mas não se passa pela polícia. Uma vez passando, a responsabilidade seria da Polícia Federal a respeito de deixar esta criança furar este cerco de autorização de viagem. Doutora Ana Brocanello, o Conselho Tutelar também pode ser acionado nesse momento de impasse de férias das crianças? Pode, mas assim, é uma situação, Sérgio, Conselho Tutelar, aqui não há uma crítica ao órgão. O que acontece é que eles são muitas vezes em pouca quantidade de profissional para um atendimento, às vezes de cidades grandes, localizações, né, de grande porte. Por exemplo, um único conselho ter uma área regional muito, muito grande. Então, o que acontece? Muitas vezes, até que aconteça a ativação desse órgão, a fiscalização, esclarecimentos, muitas vezes a criança já foi, já voltou, e aí acaba que perde um pouco da eficácia. O que tem que ser feito mesmo é, diante de uma
de uma sentença homologatória novamente ou uma sentença fixada pelo juiz, de que se busque um advogado para que esse busque, através de uma medida liminar, essa situação do impasse ali para resolver o quanto antes a entrega ou a retirada dessa criança. Doutora Ana Brocanello, o que a senhora percebe também muitas vezes nesses embates entre os pais e a guarda dos filhos é uma falta de uma definição bem clara no termo ali da separação, com quem o filho fica, o tempo que fica. Qual o conselho que a senhora deixa para o nosso ouvinte não ter esse problema que pode gerar as dúvidas? Nós, profissionais do direito de família, né, especialistas nessa área, a gente procura, ao longo da nossa experiência profissional, cada problema com o cliente a gente vai acrescentando termos, algumas situações dentro daquele acordo ou nos nossos pedidos ao juiz. Para quê? Porque quanto mais delimitado nós temos essa situação, quanto mais certinho, horário de, como eu falei, né, horário de retirada, horário de entrega, dias, como que se passa às vezes Natal, Ano Novo, Dia das Mães, aniversário da criança. Quanto mais a gente abranger de situações que evite confusão e que deixe claro ali, melhor está, né? Porque normalmente as sentenças, e isso não é culpa do judiciário, é por uma questão que eles tampouco podem ir muito além daquilo que a gente pede, a sentença vai ser mais limitante, dizendo ali de uma meação, mas ele não dizendo a forma, não dizendo o horário. Então, quanto mais detalhes nós tivermos, eu sempre brinco, sempre falo aos meus clientes que a gente faz uma cartilha de como ser pai e ser mãe separados diante ali daquela criança, né? Que passa a viver uma nova realidade com o pátrio poder dividido entre duas casas, entre duas residências. Então, quanto mais situações a gente coloca dentro dessa cartilha, que se evite ter que recorrer ao judiciário ali por uma questão de problemas, melhor. Então, quanto mais coisas a gente acrescenta, mais detalhes tiver, mais fácil daquilo ser cumprido e existir buracos, como a gente vulgarmente fala, a respeito da convivência entre os genitores e o menor. Muito bem, conversamos sobre guarda compartilhada, como fica o regime de convivência durante as férias, com a advogada especialista em direito de famílias e sucessões, a aniversariante do dia, doutora Ana Brocanello. Mais uma vez os nossos cumprimentos e os nossos agradecimentos. Eu que agradeço, Sérgio, é sempre muito bom, um grande presente poder falar com você, falar na Rádio Justiça hoje, e aí, novamente iniciando 2023 nessa parceria tão certa do escritório Ana Brocanello com a Rádio Justiça. Estou sempre à disposição quando vocês precisarem e que eu puder colaborar. Muito obrigado, doutora Ana Brocanello. Agora 2h59. Está chegando a edição da Hora com a Ariana Fonseca e já voltamos. Você está ouvindo Justiça na Tarde.